time do Barcelona tem uma notícia até surpreendente nessa tarde sobre a possibilidade de saída do Iñigo Martínez. Também a novela, dá para dizer assim, de Ter Stegen em Barcelona, que vem ganhando novos capítulos toda semana. E agora o Ter Stegen não é mais capitão do Barcelona, pelo que se tem aí. E vamos falar um pouco do próximo jogo do Barcelona, quando é, também para o pessoal ficar por dentro. La Liga está quase começando. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Barcelona anunciou, né, nessa quinta-feira mesmo, uma punição para o Ter Stegen. Uma punição para o goleiro Ter Stegen. E a punição que o Barcelona anunciou, a punição que o Barcelona confirmou para o Ter Stegen, foi a perda da braçadeira de capitão. Foi a perda da braçadeira dele de capitão. Ou seja, o Ter Stegen não é mais capitão do Barça. É que o que acontece são algumas coisas. Por exemplo, o Ter Stegen ele se lesionou, tá? Como todos sabem, o Ter Stegen se lesionou, beleza? E aí, com a lesão do Ter Stegen, o Barcelona teria uma parte do salário, né, que poderia usar para contratar, para essa questão do fair play financeiro, né? Porque ele se lesionou, ele passou pela cirurgia, e aí existe uma regra que se chama a regra de lesão grave. Tá? O nome dessa regra é regra de lesão grave, o nome da regra. Aí o Barcelona quer usar essa regra, é regra de lesão grave. Na regra de lesão grave, que tem na La Liga, permite que se use até 50% do salário do jogador lesionado para inscrever novos jogadores, para novas inscrições. Todo mundo sabe que tem esse problema de inscrições na La Liga, que o Barça já passou muitas vezes por esse problema de inscrições, e aí o Barça usaria 50% do salário do Ter Stegen lesionado para novas inscrições. Só que o que acontece? O Ter Stegen, ele acredita que daqui a alguns meses ele já vai estar de volta. O Ter Stegen ainda quer ser titular do Barcelona. O Ter Stegen ainda deseja a titularidade no Barça. E para o Barça usar essa regra, o Barcelona precisa de uma assinatura, de um termo, né, que ele assine termo oficial para isso. E o que acontece é que o Ter Stegen se recusou. Né? O Ter Stegen se recusou a assinar esse termo, compartilhando, né, autorizando compartilhar os seus dados com médicos de La Liga. Então tem toda essa questão. E aí o Barcelona disse que deu esse registro disciplinar para ele, essa punição, e agora o Ter Stegen não é mais capitão do Barcelona. Nossa, né, cara, que história difícil de primeiro entender. O Ter Stegen se lesiona na temporada passada, fica meia temporada fora. E aí o Szczesny assume a titularidade em janeiro e fica, né, até o final da temporada. O Ter Stegen tem poucas aparições no fim da temporada. Nisso o Barcelona contrata para essa temporada agora Juan Garcia, que é um goleiro jovem, formado no Espanhol, um destaque e revelação do Espanhol, foi até goleiro de seleção da La Liga. É o goleiro da seleção espanhola, né? E ele é contratado com status de um novo goleiro do Barça, o futuro camisa 1. Dizem que até foi discutido dar a camisa 1 para ele, o futuro substituto do Ter Stegen. E o Ter Stegen voltando, meio que tipo não aceita isso e quer continuar sendo titular. Mas o pior foi, o Barça vai renovar com o Szczesny. E agora o que eu digo pior é pior para acalorar o assunto, tá? Eu não acho que foi um erro renovar com o Szczesny. O Barça renova com o Szczesny. E uma vez que o Barça renova com o Szczesny, o que o Barça está dizendo, peraí, tem Juan Garcia e tem Szczesny. Onde o Ter Stegen vai entrar nessa história? E aí diz que o Hansi Flick não conta mais com o Ter Stegen. O goleiro do Hansi Flick é o Juan Garcia. O Hansi Flick quer manter o Juan Garcia como goleiro titular. E tem o Szczesny como reserva. Onde o Ter Stegen entra nisso? E o Barça já não viu bem
a tomada assim, de decisão do nada ali do Ter Stegen, de simplesmente não ir para a turnê asiática, decidir fazer a cirurgia. Ele decide fazer a cirurgia, que o deixa 3, 4 meses fora. E aí, o Ter Stegen, que esse tempo todo tem brigado para ser titular, não quer sair do Barcelona, batido o pé. Agora, quando o Barça quer usar esse 50% do salário dele para inscrição de novos jogadores, o Ter Stegen se recusa. Se recusa a assinar o termo, que passa todos os dados dele para os médicos de La Liga, e em troca disso, o Ter Stegen perde a braçadeira de capitão. Ter Stegen não é mais capitão do Barcelona, o Barcelona anunciou em nota, foi uma punição, algo disciplinar, e o capitão neste momento seria o Araújo. E aí o Barcelona tem 3, 4 capitães, mas o primeiro seria o Araújo, né? Tem ali também o Rafinha, que é capitão, e aí vai seguindo a ordem. Cara, é muito difícil opinar sobre isso, né? A ideia seria que o Ter Stegen pudesse ajudar o Barcelona, né? Então a gente fica um pouco... Talvez algo que não é contado, seria uma disputa de egos, uma batalha de... No que cada um tá pensando, né? Pensando no bem do Barcelona, pensando no seu próprio bem, essa disputa de egos, até que ponto também o Barcelona poderia ser um pouco mais transparente com o Ter Stegen, talvez, até que ponto o Barcelona quis entender se o Ter Stegen poderia ser titular nessa temporada, até que ponto que foi a transparência do Flick com o Ter Stegen, mas também acho que o Ter Stegen, por que, né, o cara que sempre ajudou o clube nesse momento, já que realmente não vai jogar, né, será que é só por... Aí me lembra tantos outros jogadores que às vezes é um ídolo no clube, começa a perder a vaga de titular, já sai do clube pelas portas dos fundos. Será que o Ter Stegen poderia se submeter a ser mais um nisso? Então, é claro, a gente não viu ainda entrevistas do Ter Stegen, ou nem o Barça se pronunciar muito sobre isso. Por isso é muito difícil opinar sobre qualquer coisa. Mas esse é o clima. Esse clima de tensão entre Ter Stegen, Barcelona. Eu acho que é uma relação que não precisava ser assim. Uma relação tão vencedora, tão longa, né? Eu acho ruim que esteja assim e que seja, né, assim nesse momento. E agora outra notícia que também não é tão positiva assim é sobre o Inigo Martínez. O Barcelona ficou sabendo há pouco tempo, agora de tarde, que o Inigo Martínez está de saída do Barcelona. No momento que eu gravo esse vídeo não tem nenhum anúncio oficial, talvez tu esteja assistindo, já saiu, mas Fabrício Romano, todos os grandes portais europeus dizem, e é notícia, Fabrício Romano noticiou, tá noticiado em todos os lugares, o Inigo Martínez ele acertou com o Al Nassr, e o Inigo Martínez o Inigo Martínez já poderia ter saído no final da temporada passada, não saiu, mas ele ficou apalavreado com o Barcelona de que se ele quisesse, ele poderia sair para o exterior de graça. Isso foi firmado entre o Barcelona e o Inigo Martínez. E agora, o Inigo Martínez sai de graça pro Al Nassr. O Inigo Martínez está acertado com o Al Nassr, tá tudo certo entre Inigo Martínez e Al Nassr. Isso foi agora à tarde que veio tudo isso, foi surpreendente, né? A gente pode dizer que nos surpreende porque ninguém esperava, né? A gente contava o Inigo Martínez para essa temporada, mas o Inigo Martínez está certo com o Al Nassr. O Al Nassr acerta o Inigo Martínez. E o Inigo Martínez é do Al Nassr, né? Já podemos cravar aí que o Inigo Martínez é do Al Nassr. Ele vai sem nenhum custo pro clube saudita e vai ficar, né, até julho de 2027 é o contrato dele. Cara, pra mim é uma pena, né? É uma pena porque eu contava muito com o Inigo Martínez para essa próxima temporada agora. Eu acho que é uma perda que o Barcelona tem para o seu setor defensivo, e já é um setor que o Flick vai precisar cuidar, vai precisar melhorar, requer cuidados, tanto em posicionamento, marcação, e agora o Barcelona perde o que possivelmente foi o seu melhor zagueiro na temporada passada. Para mim é bem ruim, tá? O Inigo Martínez não seguiu, acho que o Barcelona perde muito, me preocupa. Acho que a zaga titular com certeza é Cubarsí, agora Cubarsí quem? Cubarsí Christensen. Pode ser. O Eric Garcia está pronto para ser titular da zaga. Tenho dúvidas. Araújo, mas o Araújo teve uma péssima temporada passada e vem tendo temporadas ruins. Não me parece pronto para ser titular e não passa confiança ao torcedor. Vai ter que melhorar bastante para recuperar a confiança, principalmente por ter falhado em momentos decisivos. Então me preocupa bastante essa lesão aí do Araújo. Aliás, do Araújo não, perdão, essa saída do Inigo Martínez pro Al Nassr, tá? Vamos falar do próximo jogo do Barcelona, então. O próximo jogo do Barcelona é domingo agora, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O jogo acontece no estádio Johan Cruyff. Estádio Johan Cruyff é o estádio das categorias de base do Barcelona e também da equipe feminina.
do Barcelona. Pelo menos na grande maioria dos jogos de La Liga já aconteceu de o Barcelona passando para as fases decisivas da Champions jogar jogos no Camp Nou. Mas normalmente é nesse estádio Johan Cruyff. O Barcelona ainda tenta ver como pode fazer para retornar o quanto antes para o Spotify Camp Nou em La Liga. Teria essa questão que o estádio Johan Cruyff tem um limite ali de lotação que não é o ideal para a La Liga, né? É só 6 mil lugares, pelo que parece, não é muito grande. Então o estádio Johan Cruyff vai ser o estádio do troféu Juan Gamper, onde o Barcelona vai jogar contra o time do Como. Até interessante a gente ver como é que vai se posicionar e tudo como que é treinado pelo Cesc Fábregas. Então, domingo à tarde. E após esse jogo do Troféu Juan Gamper, já começa a La Liga. Já começa a La Liga. Eu vou fazer semana que vem um vídeo mais sobre La Liga, expectativas e tudo mais, mas é só para relembrar, os 3 primeiros jogos do Barcelona de La Liga são fora. Sábado, dia 16, o Barça joga contra o Mallorca fora. Aí dia 23 contra o Levante fora e dia 31 contra o Rayo Vallecano fora. Só vai estrear em casa dia 14 de setembro por La Liga. Tá? E aí em casa é onde? É no Montjuic? É no Johan Cruyff? Enfim, eu acho que não vai ser ainda no Spotify Camp Nou, tá? Vamos seguindo aí, tá bom, pessoal? Tamo junto e é isso, né? Tomara que se resolva bem essa questão do Ter Stegen com o Barça, apesar de parecer difícil, porque aí o Juan Garcia vai começar sendo goleiro titular da temporada, né? E vai que ele defenda bem e convença. Como é que fazer pro Ter Stegen voltar? E já tá com todas as questões disciplinares aí. Não é fácil. E eu lamento mais uma vez a saída do Inigo Martínez. Queria que, não, é só especulação, mas infelizmente aí me preocupa bastante qual será a zaga titular do Barcelona aí, tá bom? Valeu.